Então, essa ferramenta, o TK, foi construída para ajudar a criação dos nossos problemas de programação básica e a construção dos testes e para verificar se os problemas e os testes estão bem casados. Ele foi criado principalmente para o Linux, mas como é um script em Python, funciona no Linux e no Windows. A instalação é simples, é só rodar essa linha de comando e ele já vai baixar o arquivo, que é um único arquivo, colocar dentro da pasta bin do home do seu computador. O modo fácil de fazer isso no Windows é instalar o WSL, que é aquele subsistema Linux para o Windows, e rodar o mesmo script que vai fazer a instalação. Então, uma questão de programação, ela contém um teste. E um teste é definido por um problema, uma entrada e uma saída, e ele é determinístico. Então, sempre para a mesma entrada, a gente tem que ter a mesma saída. Vou dar aqui um exemplo. Dados dois números inteiros de entrada, um por linha, mostre o resultado da divisão. Se o resultado for inteiro, mostre o valor inteiro. Se for flutuante, mostre com duas casas decimais. Então, a gente tem aqui a definição do problema. E agora a gente vai precisar escrever os testes para esse problema e depois escrever o código que resolve o nosso problema. Então, os testes normalmente eles podem vir em vários formatos. O formato da OBI é um formato onde nós temos vários arquivos, ou não só apenas a OBI, mas as várias maratonas, vários arquivos, e eu tenho um arquivo de entrada e um arquivo de saída. Ele fica verificando, utilizando esses arquivos, se o seu teste gera um arquivo compatível com o arquivo de saída. Só que esse daqui é um tipo de modelo bem chatinho da gente trabalhar, porque envolve trabalhar com vários arquivos. É mais fácil a gente trabalhar com um modelo que usa uma marcação bem simples para definir a entrada e a saída, e nós podemos utilizar vários no mesmo arquivo, vários testes. Um dos que foi desenvolvido para essa ferramenta, para simplificar a criação dos testes, é o arquivo TIO, que é o Teste Input e Output. E ele é como se fosse o arquivo de conflito do GitHub, só que ao contrário, a gente tem 8 maior que para iniciar o teste, e aí tudo que vem depois é definido como entrada, 8 iguais, e tudo que vem depois é definido como saída, até o 8 menor que. Então, seguindo essa regra, a gente pode ter vários testes dentro de um mesmo arquivo. Por exemplo, para o script saber qual é o tipo de teste que você está utilizando, ele faz pela extensão. Se a gente criar um arquivo testes.til e colocar isso daqui dentro, ele vai entender que a entrada 42 tem como saída o número 2. Isso aqui poderia fazer spam em várias linhas, tá certo? A entrada 32 tem como saída 1,5. A entrada 54 tem como saída 1.25 e a entrada 13 tem como saída 0.33. Salvando o arquivo de testes, a segunda coisa que a gente precisa fazer é criar o executável. Mas o script também serve para que nós possamos ver os testes. Ele funciona com modelo de subcomandos, como por exemplo o git. Então, se eu der um tk-h, ele mostra que nós temos vários subcomandos. Se eu der um list e passar o arquivo de testes, ele vai dizer que esse arquivo de testes contém 4 testes. Não tem nenhum ainda nessa pasta, nenhum arquivo de solução. Eu não passei nenhum arquivo de solução, mas eu tenho 4 testes e todos os testes valem 100% da nota. Eu poderia mostrar os testes utilizando, por exemplo, a opção Display, e aí eu vejo o teste 0.33. Por default, e para simplificar a visão do usuário, que às vezes escreve um espaço onde não deveria estar, todos os white spaces são mostrados, seja com um pontinho, um middle dot, ou com uma quebra de linha. Se eu quisesse sem isso, eu poderia pedir a opção crua, e aí ele mostraria a versão livre. Eu posso também pedir um teste em específico. Eu quero o teste número 2, e ele vai mostrar só o teste índice 2. Todas essas opções elas valem tanto para o list quanto para o run, que a gente vai ver agora. Para poder rodar um teste, a gente precisa criar um arquivo de solução, um código que resolve o nosso teste. Eu posso passar o executável para o TK e aí o executável independe de linguagem. Você compila manualmente e passa o executável para ele. Mas para algumas linguagens ele já está pré-configurado. C, C++, Java, JavaScript e o Python 3 e também Haskell. Então se eu criar um arquivo .c, como esse daqui, solver.c, já coloquei aqui para ser mais fácil. Eu posso rodar o teste só passando tk run
o meu arquivo código-fonte mesmo, .c, e o arquivo de testes. E ele vai dizer quais foram os testes que passaram e quais os testes que não passaram. Como de propósito eu coloquei o primeiro código como errado, ele não está tratando o caso do ponto flutuante, ele vai dizer que ele passou no primeiro teste, mas todos os 3 testes seguintes ele errou. E aqui no caso ele vai mostrar apenas a primeira falha. A saída esperada está no lado da esquerda e a saída do usuário está no lado da direita. A entrada foi 3,2 e a saída esperada é 1,5, mas para a entrada 3,2 a saída do usuário foi 1. Então ele mostra que está errado. Eu poderia pedir todos os erros. Ele me mostraria todos os erros. Por default ele só faz o primeiro erro. Eu poderia rodar só um teste específico, menos índice 2. Isso daqui é útil quando você está com um bug num teste específico e você quer ficar fazendo debug e aí mostrar só um dos testes que está, rodar só um dos testes que está dando problema. Por default, você consegue trabalhar com C, mas se você quiser, você pode compilar o teu código e passar só o executável. gcc solver.c e aí você passaria tk, a.out e o teu arquivo de testes, testes.io. Perdão, tk run. Tá? Qual a vantagem de permitir que o próprio tk compile? Ele compila com muitos parâmetros para garantir que o teu código está o mais certo possível. Então, muitos errinhos como laço passando do vetor, acesso a índices que não existem, eles vão ser detectados logo de cara quando você tentar fazer a compilação utilizando o TK, passando o código-fonte. Se você quiser só compilar o teu código utilizando todos esses parâmetros, você pode chamar o tk compile e ele vai gerar o executável do teu código. Terceira coisa aqui, vamos consertar o nosso código. Se eu tirar isso daqui, meu código vai ficar correto. E se eu rodar de novo, ele vai mostrar agora que todos os códigos passaram. tk run solver.c e testes.tio. Aqui ele está dizendo que passou nos 4 testes. Uma coisa interessante é que se o teu teste, se o teu arquivo de solução começa com a palavra solver, ele vai ser encontrado automaticamente. E se você não passar nenhum teste, ele vai procurar na pasta por todos os testes no formato .md, .tio e .vpl. A vantagem do Markdown é porque você, na descrição da tua questão, já pode colocar os testes e aí a descrição da questão serve tanto como descrição como arquivo de testes. Por exemplo, se você passar só um tk run, ele vai procurar os arquivos que existem, ele achou o tio, achou o .c e rodou o .c contra o tio. Então aqui a gente já tem código, eu posso rodar um código específico, posso tirar aquela renderização de white spaces e por último a gente pode converter de um formato para o outro. Isso é muito útil quando você está vindo da maratona, está pegando um código lá da OBI, um problema da OBI que ele vem com a formatação de arquivos, ou quando você quer gerar o arquivo do VPL para poder colocar no Moodle. Então você pode usar o comando build, tk build, por exemplo, t.vpl, ele sabe que vai construir um arquivo VPL no formato VPL e agora ele pede só os arquivos de entrada, testes.io. Então ele acabou de escrever o arquivo t.vpl no formato VPL. Eu poderia fazer um build para o formato da Olimpíada. Então a sintaxe é essa daqui. Primeiro é o nome da pasta que você vai criar para salvar os arquivos, OBI, e o segundo é a sintaxe que você vai utilizar para dizer qual é o arquivo de entrada e qual é o arquivo de saída. O nosso wildcard é esse arroba. Então ele vai gerar os arquivos de entrada como 1.in, 2.in, 3.in e os arquivos de saída 1.sol, 2.sol, 3.sol. Ele vai construir essa parte utilizando testes.tio. Ok, então se a gente der um ls aqui no nosso arquivo, nossa pasta OBI, nós teríamos isso daqui. Se você baixar o teu problema da OBI, ele vai vir em alguma configuração semelhante a essa. Cada ano da OBI eles mudam o formato. Às vezes é .sol, .in, .out. E aí você pode, por exemplo, converter isso para o teu formato VPL, para o teu formato TIO.
fazendo o seguinte, eu quero criar o arquivo t.tio e eu vou puxar de onde? Vou puxar da pasta OBI e qual é o formato que está lá? O formato está alguma coisa .in e, por exemplo, alguma coisa .out ou alguma coisa .sol. Ele vai passar por todos esses arquivos, caçando nesse modelo e vai montar o teu .tio. Pois é isso, pessoal. A gente cobriu as funcionalidades básicas e espero que vocês façam bons testes. Qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail, erro, sugestão, melhoria. Um abraço.